Memória BC de hoje, 3 de junho de 2019, recebe Luiz Henrique Gevaerd, o Ike Gevaerd, que há pouco tempo foi secretário do Meio Ambiente na cidade de Balneário Camboriú. Valdemar César Neto, Mazinho, como sempre, comigo aqui, né? Fica aí, porque você relembra muita coisa. Eu sou o mais novinho aqui na cidade, aqui, né? Tenho 10, 11 anos de Balneário Camboriú. A história do seu Ike, por exemplo, é gigantesca, mesmo não tendo nascido aqui em Balneário Camboriú. É catarinense, mas de Rio do Sul, mas tem história aqui, né? Ontem a gente estávamos, acho que no bar, ou na igreja, num lugar desse, um grupo, inclusive moradores daqui, e o Ike perguntou qual foi a primeira vez que você botou o pé na água em Balneário Camboriú. Você lembra disso? Pessoa daqui. E ele é o mais antigo a pôr o pé na água aqui da turma. Realmente, eu nasci em Rio do Sul, né, no Alto Vale do Itajaí, em 1956. Né? E já no mesmo verão de 56 e 57, que parece até o nome de filme, mas não é, né? Eu vim com os meus pais, né, que eles de veraneio para cá. A gente sempre alugava uma casa aqui mesmo naquela época. Então, a primeira vez que eu tive aqui em Balneário Camboriú, a primeira vez que eu tive o prazer, e a primeira vez que eu tive também o prazer de me apaixonar pela cidade, foi quando eu tinha, eu acho que 6, 7 meses de idade, foi quando eu botei pela primeira vez o pé nas águas então limpas da nossa praia central. Tão limpas, né? Uma colocação interessante naquela época, né? Hoje a situação é bem diferente. Mas... E você nunca mais foi embora? A partir daquela data, eu não vou me lembrar com 6 meses de idade, mas eu sei que a gente sempre veraneava aqui, né? E aí, no final da década de 60, meu pai foi transferido aqui para a coletoria de Itajaí e a gente se mudou para cá. Então, eu tinha 12 anos de idade, né, e vim para cá, fui estudar no Colégio Salesiano. E uma coisa que eu me lembro bem nessa época, do nosso amigo Rui, teu amigo, Mazinho, né, que é o famoso Rui da Kazan. O Rui da Kazan. O Rui da Kazan, ele era o motorista que levava pessoas daqui, tinha a Vera Nicolau, os Lafite, os Meirinho, né, enfim, essas pessoas ricas daqui. Não digo ricas, classe média alta. Na época, eu não sei se tinha muito essa diferença, mas eram pessoas, né, que estudavam, e nós estudávamos no Salesiano em Itajaí, e íamos diariamente estudar em Itajaí com o Rui. Com o Rui. Ele não trabalhava na Kazan nessa época? Eu acredito que não. O Rui, para quem vai nos ver no futuro aí, provavelmente foi o funcionário da Kazan mais famoso aqui na região, pelo porte físico, é um homem muito grande, né? E pela quantidade de anos, talvez mais de quase 40 anos, que ele trabalhou em toda a região, de Bombinhas a Itajaí. E sempre, desde aquela época, eu me lembro perfeitamente, ele é uma pessoa muito bacana, que eu acho que deve continuar sendo hoje. Mas uma outra coisa que me lembro muito bem de Balneário Camboriú, nessa época, eu devia ter 13, 14 anos, a gente morava aqui no centro, e as pescarias que eu ia fazer com a minha carretilha sozinho, eu ia caminhando até a prainha, ali depois do Marambaia, e tem uma pedra que fica um pouquinho no meio do mar, no meio da praia, ali assim, e ali de cima eu ficava pegando meus peixe-porco. Na época, então, quando aquela praia também era limpa, né? E uma outra coisa que eu me lembro muito bem também, daquela região da Barra Sul, é do Rio Marambaia. Da Barra Sul ou da Barra Norte? Desculpa, da Barra Norte, é do Rio Marambaia, do então Rio Marambaia, né? E eu me lembro que na ponte, já existia aquela ponte ali perto do Hotel Marambaia. Ponte Madeira. Era uma ponte de madeira, e nós sempre íamos pescar siri, que era muito siri que tinha lá, né, naquela região ali. E ali eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu vi como é que nós podemos chamar os que estavam boiando ali, os cagalhões, pode ser dito? Os cagalhões começando a poluir o Rio Marambaia. O senhor registrou tudo isso na época, né, em foto, alguma coisa assim? Não, em que época foi isso? Isso deve ter sido 1970, por aí. 70, então, quer dizer, essa coisa de que o canal Marambaia, Rio Marambaia, embora seja um michuruca, porque é um riozinho de nada, ele é definido como rio, que ele estava poluído e os poluidores eram os primeiros edifícios e moradores. É verdadeiro, né? Sim, não tenha dúvida, porque naquela época não se tinha essa preocupação que se tem hoje, né?
E eu me lembro muito bem também do Rio Marambaia, das pescarias que se fazia dentro do Marambaia. Dentro dele, né? Dentro do rio, né? Mais ali para o centro da cidade, ali pela rua 1501, por aí, perto de onde o pai do Nelson Nitz tinha o mercado deles, por aquela região, por ali passava o rio Marambaia, e eu me lembro que a gente ia pescar piava de balaio, de tanta piava que tinha naquilo ali. Por isso que o senhor seguiu essa aproximação com o meio ambiente, inclusive até hoje, né? Foi estar sempre próximo da natureza, estar ali pescando, o meio ambiente chamou a atenção e tal. Aí começou essa paixão toda pelo meio ambiente? Não assim a paixão pelo meio ambiente, mas a paixão pelas coisas bonitas, né? E uma outra coisa, assim, a gente lembrando, né? A gente vendo, eu era muito amigo do Beto Meirinho. O Beto Meirinho vem a ser filho do prefeito da época, era o tio Gilberto Meirinho, que nós chamávamos, apesar de não ser tio de família, mas a gente chamava ele de tio. E eles tinham uma casa bem no centro, e essa casa dava de fundos para uma grande lagoa. Eu me lembro dessa grande lagoa. E essa lagoa foi aterrada. E hoje ela é a Praça Gínio Pio. E nós cansávamos, eu me lembro, naquela época, me cansava de tomar banho do terreno do Meirinho, mergulhávamos naquela lagoa. Então são coisas que ficam gravadas na nossa cabeça, né? Desde a infância, depois na adolescência, mas sempre mostrando o carinho que a gente tinha para o Balneário Camboriú, que realmente a gente ter o privilégio, o prazer de vir veranear aqui, era uma coisa, eu me lembro que era uma coisa maravilhosa. Nessa época, então, quando os seus pais vieram para cá, qual foi o envolvimento da sua família com o Balneário Camboriú? Meu pai, né, meu pai foi fiscal da fazenda e trabalhou muito tempo aqui, ele fazia parte do Rotary, e a minha mãe teve uma participação muito importante na comunidade luterana, né? Ela foi uma das pessoas que ajudou a construir aquela nova igreja. Então esse era o trabalho comunitário da minha família. Uhum. E o teu tio, o Parque? Isso sim, isso já estamos já na década de 80, né? Uhum. Na década de 80, não, na metade da década de 70, o Ciro Gevaert, né? Que é o nome do Parque da Santura. Que é o nome do Complexo Ambiental Ciro Gevaert. O Zoo, chama, né? É tudo, né? É tudo. O Ciro Gevaert, ele foi o primeiro, ele que praticamente criou a questão turística no estado de Santa Catarina, né? Criando primeiro a Besc Tour, depois o DEATUR, depois a CITUR e juntamente com isso a CITUR Rodofeira. Ele foi presidente da CITUR e depois, por questões políticas, ele ficou apenas diretor do hoje Complexo Ambiental Ciro Gevaert. Naquela época, talvez a CITUR fosse o maior complexo turístico do sul do Brasil, que lá teve vila alemã, vila italiana, vila belga, teve um zoológico, teve um grande centro de eventos. Lembra um pouco o que é lá em Blumenau, lá, aquele Parque Vila Germânica, né? Aquelas casas das nações e tal, né? E é tanto que a estrutura metálica feita do pavilhão daquela época, que agora foi vendido tudo como ferro velho, né? Ele era extremamente moderno. E ano passado, quando eu estive em Brasília, andando por lá e vendo o Centro de Exposições de Brasília, a gente via que era o mesmo tipo de estrutura feita. Apoiado naquelas estruturas espaciais. Tal, né? Uhum. Então, mas foi derrubado, né? O progresso passou por cima. Às vezes a história é esquecida aqui em Balneário Camboriú, como é esquecida também em Santa Catarina, porque apesar da nossa história ser muito recente, principalmente aqui do Vale do Itajaí, os primeiros colonizadores vieram em 1822, né? E hoje em dia ninguém conta essa história. E aqui em Camboriú, devagarinho, a gente vai tentando manter isso, mostrar que Camboriú já teve sim um grande complexo turístico. Eu me lembro, outra coisa que eu me lembro muito bem nessa época do Ciro Gevaert, que ele promovia a Panarte, que era chamava-se Panorama Catarinense da Arte, onde reuniam-se todos os artistas do estado de Santa Catarina, desde o Guido Oyer, do Rodrigo Diaro, enfim, e todos eles iam expor o seu produto ali. Então aquele pavilhão era repleto de... No pavilhão da Santur. No pavilhão da Santur, né? Uhum. Então essa ligação que eu tive com o meu tio foi uma ligação muito importante, né? Porque eu trabalhei com ele já em 1980 na CITUR como chefe de gabinete dele, né? E ali eu aprendi muita coisa sobre turismo e muita coisa também sobre meio ambiente. Depois disso, depois da CITUR, depois desse aprendizado aí, qual foi a próxima etapa do senhor com Balneário Camboriú? A próxima etapa com Balneário Camboriú, eu queria contar mais um fato pitoresco, que é bom saber, para depois a gente acaba esquecendo. Quando o Baturité ainda era o rancho, isso também deve ter sido ali 77, por aí, atrás do rancho, onde hoje é a avenida ali,
né, que passa atrás do, acho que um daqueles grandes prédios ali perto do estacionamento do teleférico, o rio batia ali. E todo mundo, principalmente os pessoais, amigos meus do Vale do Itajaí que tinham lanchas, eles encostavam atrás do Baturité, diretamente. Sempre para tomar suas cervejas, principalmente nos domingos, né? E eu nunca me esqueço uma vez que eu vi, né, os garçons, não sei se era do Baturité ou era de um bar do lado, eu não me lembro direito, pegando todo o lixo, garrafa de lata de cerveja, essas coisas, e jogando dentro do rio. Eu acho que talvez essa tenha sido a primeira vez que eu me manifestei assim em defesa. Digo, mas por que vocês fazem isso? Por que não põe no lixo? Por que não faz? Eu sei que eles saíram correndo atrás de mim com uma faca e eu tive que sair zarpando que queriam me dar uma surra. Mas o que eu me lembro, essa foi uma das primeiras assim, manifestações que foram feitas assim, nessa preocupação, né? Esse tipo de gente ainda existe até hoje, incrivelmente. Né? Hoje em dia eles estão um pouquinho mais avançados, né? Eles jogam um pouquinho, jogam colchão, jogam sofá-cama. E se você vai falar, eles vão brigar com o senhor também de novo. Ou difamam em rede social também, né? Tem isso também. Tem isso, Oi, mas assim, você é um perigoso subversivo, né? É bom as pessoas saberem disso, né? Como é que é? Que você é um perigoso subversivo. Olha, você... Tem 2 momentos políticos que você participou de forma decisiva. Um deles mudou o eixo de poder em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tinha o poder concentrado na mão dos oligarcas, né? Como gostam de dizer hoje em dia, a aristocracia praiana, os grandes empresários e tal, e o povo não tinha muita vez, né? Até que essa história mudou e você participou disso. E depois você participou, o seu segundo momento como perigoso subversivo, na emancipação de Bombinhas, né? Sim, foram... Que também foi uma participação decisiva também. Essa questão de Balneário Camboriú foi em 1988, correto? Né? Foi no ano... 88. 88, 89 foi o primeiro governo do exatamente, 88. 88. Eu morava nessa época no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos fundado, junto com o Gabeira, com Alfredo Sirquis, com Carlos Mink, com a Lucélia Santos, a gente fundou o Partido Verde, certo? E eu Lucélia Santos, era a musa do PV. Aí éramos um grupo, né, que acreditava ser possível a gente ainda mudar alguma coisa no Brasil assim, através da política. E hoje em dia a gente vê que é uma mera ilusão, foi uma mera ilusão nossa, foi um sonho de mais de 30 anos que hoje em dia a gente vê que o Partido Verde amarelou, mas enfim. Então eu vim para cá em 88, voltando do Rio de Janeiro, e aí encontrei com o Bola, encontrei com o Dado, encontrei com o Bellini, com o Escova, enfim, com a turma. Com Malta, né? E nós já tínhamos, eu acho que fundado em 1980. Não vamos cometer injustiça. Não, por isso que às vezes não é bom falar em nomes porque a gente esquece, né? Os Wegener, né? Isso. Então, e nós já tínhamos fundado isso em 1986, a Associação Ecológica do Rio Camboriú, que foi a primeira associação ecológica aqui da região. Então, hoje, né, também é uma coisa que todo mundo esqueceu. Isso foi fundado em 1976 por esse grupo de pessoas. Desse grupo de pessoas saiu também a criação do Partido Verde aqui no município, né? Mas eu, voltando em 88 do Rio de Janeiro para cá, vim aqui não sei fazer o quê, eu vim visitar minha família, visitar minha mãe, os amigos, e aí me empolguei com a campanha do Pavan. Me empolguei com a campanha do Pavan, porque ali a gente achou que era possível mudar o estabelecido, assim como você falou, Mazinho, né? Porque naquela época o Schultz era prefeito e a questão imobiliária estava indo de uma forma desenfreada, né? Apesar de já naquela época eles terem feito também o sistema de esgoto. Mas era quem mais podia fazer edifício. E aí a gente acreditou nisso, acreditou no Pavan, né? Apoiamos ele, entramos, vestimos a camisa gratuitamente, né? Sim, ninguém tinha. Aquela campanha foi pobre. E por incrível que pareça, né? Ele foi vitorioso e ele tinha assumido conosco o compromisso de criar a Secretaria do Meio Ambiente. E ele foi fiel, ele cumpriu essa promessa e criou a Secretaria do Meio Ambiente. Aqui eu queria agradecer, deixar pessoalmente um agradecimento, porque hoje um dos motivos que a Secretaria ela existe é além de nós, que gostaríamos que as coisas acontecessem, do Pavan de cumprir a promessa dele,
ao Renato Silva, que na época ele era o chefe de gabinete do Pavan, e ele que teve a paciência de fazer a lei de criação da Secretaria do Meio Ambiente. Renato Charmoso. Hein? Renato Charmoso. Renato Charmoso, gente fina, gente amiga. Foi funcionário aqui da Câmara de Vereadores, né? Isso. A Débora que está ali nos bastidores, ela confirmou. E já naquela época, Mazinho, eu me lembro bem, assim também, porque nós fomos, ainda era, a secretaria ela funcionou no primeiro momento numa sala mínima, em frente à entrada do prefeito, da sala do prefeito. E aquilo era uma novidade, imagina a Secretaria do Meio Ambiente, Ecologia, falar isso naquela época, e aquilo era imprensa toda hora lá. E aquilo já naquela época, o ciúme já começava assim a... Ciúme das outras. De outras pessoas que achavam que ele estava querendo aparecer, essas coisas, mas não era nada disso. Então, depois disso, o senhor vai contar o que aconteceu com esses ciúmes aí e a partir daí da Secretaria do Meio Ambiente ser criada. Porque nós vamos dar uma paradinha, não é, Mazinho? Estamos entrevistando Luiz Henrique Gevaerd, Ike Gevaerd, que fez história aqui em Balneário Camboriú, por isso está no Memória BC participando desta nossa série de reportagens, contando um pouco do que aconteceu na sua visão. A gente volta daqui a pouquinho. Você está acompanhando Memória BC. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência do veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não, desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória BC. Memória BC, 3 de junho de 2019, Luiz Henrique Gevaerd, Ike Gevaerd, conversando conosco e também com o Valdemar César Neto Mazinho. Ele estava falando que aí criou uma ciumeira a partir da criação da Secretaria do Meio Ambiente. Foi criada a Secretaria do Meio Ambiente. E o que aconteceu? Não, mas aí eu quero voltar um pouquinho antes de como é que... Sempre volta um pouquinho, né? Voltar mais um pouquinho, porque a gente pulou uma coisa muito importante. Em 1985, aqui em Balneário Camboriú, foi muito importante para a criação do Partido Verde em Santa Catarina. Daqui que saíram muitos diretórios, o Bellini, essa turma toda, em criar diretórios no Estado. E a gente fez o primeiro encontro estadual do Partido Verde aqui no Hotel Fischer. Na época, o Cláudio abriu, o pai dele também abriu. E nós fizemos uma coisa muito interessante naquela época. Na época, o Carlos Mink, que depois veio a ser ministro do Meio Ambiente, eu fiquei muito amigo dele lá no Rio de Janeiro,
Ele veio para cá e, em homenagem a ele, nós fizemos o primeiro abraço à ilha de Balneário Camboriú. Isso é uma coisa que também todo mundo esquece. Como é que foi esse abraço? Nós conversamos com os pescadores, montamos uma, como é que se diz, uma linha de baleeiras, e essa baleeira deu o abraço à ilha. Ilha das Cabras. Na Ilha das Cabras. Exatamente. Então isso foi feito. Logo depois eu fui candidato a deputado estadual, a primeira e a última vez que eu fui candidato, nunca mais quero ser candidato a nada, pelo Partido Verde. Por quê? Porque a política me desgostou, muito. Então a gente já está, né, a gente passaram-se 30 anos, quase 40 praticamente, e nada de novo aconteceu. Mas outra coisa muito interessante. Mas depois eu vou perguntar se lhe desgostou tanto e em 2019, 2018, o senhor assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Política. Agora, o Pavan foi talvez um dos prefeitos aí o mais devotado ao meio ambiente mesmo, mas isso envolvia uma esperteza política também, né? Também. O Pavan, ele se promovia muito com isso. Sim. Era uma fonte permanente de boas notícias, né? Sim, sim. Né? Ele viu isso. Porque assim, a imagem assim, que eu tinha do Pavan é que árvore é para fazer churrasco, sabe? Alguém colocou na cabeça dele que árvore é para ser protegido, não sei o que mais, e que isso dá retorno político, né? A verdade seja dita, né? Apesar dele não conhecer muito, praticamente na época, nada de ecologia, mas ele cumpriu o que ele prometeu. Mas ele começou a ver que era bom isto, que dava retorno. Como vocês tiveram a primeira grande mídia gratuita que o governo dele teve, foi uma bobagem, que foi transplantar uma figueira. Foi a primeira vez, junto com o professor Edgar Aiper, nós tiramos onde ia ser construído um prédio, já naquela época a gente pensava nisso, onde ia ser construído um prédio, tinha uma enorme figueira. Essa figueira foi transplantada e hoje ela está lá, bela e formosa, ali na Praça dos Bombeiros. Na Praça dos Bombeiros, quem passar lá na Praça dos Bombeiros tem uma figueira. Aquela figueira foi salva pela teimosia do seu Edgar, que era o entendido lá de folhagens e árvores e tal da Secretaria, teimosia do IC. E a concordância, aí vem a qualidade do negócio do Pavan, porque se não fosse ele pagar a conta lá, autorizar, a figueira tinha virado... Nem pagou a conta, porque não precisava, porque quem pagou a conta foi o construtor. O construtor, né? A gente era um sonho e a gente conseguia fazer muita coisa, mas aí eu me lembro que o motivo também eu fiquei 1 ano lá, agora que eu fiquei mais, 2,5. Mas um dos motivos que eu gostaria de deixar registrado é que o porquê da minha saída. Também da Secretaria do Meio Ambiente. Da Secretaria do Meio Ambiente em 1990. Saí de férias, quando eu voltei tinha sido exonerado, alegando que eu tinha denunciado que o prefeito estava depositando lixo no meio, eu não sei se estava ou não estava, nas matas de Camboriú. Então eu queria deixar registrado que não foi isso aí. Então isso talvez tenha sido mais um dos motivos aí que eu venho lhe falar das fofocas, das intrigas que eles fazem, das ciumeiras. Então isso não aconteceu. Mas voltando para te contar mais uma história, que também foi muito gozada, aí volta a ter o tio Ciro, né, contando na história toda. Aí em 86 eu fui candidato a deputado pelo Partido Verde, mas o Partido Verde na época ele não tinha registro ainda. E quem nos ofereceu o registro foi o PCB. Tudo bem, tudo tranquilo, não tinha nada a ver. Aí fui contar para minha família. Partido Comunista. Que eu estava saindo candidato pelo Partido Verde, mas era pelo Partido Comunista. Eu me lembro que o tio Ciro dava pulo dessa altura assim, mas como que você pode fazer uma coisa dessa, meu filho? Com a nossa família? Mas aí eu entendi, hoje eu entendo o porquê, né, do que ele falava isso. Né? Então, e ele entendeu na época ou não? Na época não entendeu. Não. Mesmo o senhor seguindo como candidato? Seguindo como candidato e dentro do PCB eu fui o segundo mais votado. O primeiro foi o Sérgio Grande, que quase se elegeu, e eu fui o segundo colocado, na frente de diversos medalhões do PCB, com quase 2.000 votos. Grande, que depois veio a ser prefeito da capital, né? O Sérgio Grande, posteriormente, veio a ser o prefeito da capital. Né? Bom, aí você teve um segundo momento de Robespierre, que foi a emancipação de Bombinhas. Eu me lembro com carinho, porque você chegou no jornal com outras pessoas, no jornal onde eu trabalhava, e nos intimou para a gente fazer o jornal de emancipação. Né?
Inclusive, eu acho que até hoje não pagaram aquele jornal. Na verdade, era um esforço de pessoas colaborando, doação mesmo. Por que vocês resolveram emancipar Bombinhas? Eu entrei nessa... Bom, você tem casa lá em Bombinhas a vida toda, né? Mas... E como eu já morava lá, eu saí daqui, daí fui para lá, fui cuidar da minha casa, Eu tinha recém aberto junto com o Raimundo Malta a Biosfera, onde a Biosfera, essa empresa começou fazendo produtos de cheiro, travesseiro, travesseiros de cheiro. Então foi isso aí, então a gente produzia essas coisas. E aí veio um grupo de pessoas, entre elas o prefeito, depois foi o futuro prefeito Maneca, mostrando que tínhamos que fazer a emancipação de Porto Belo, porque Bombinhas estava muito esquecida, que aquela região estava muito esquecida. Fui com eles, com a seguinte ideia, de transformar Bombinhas na primeira cidade-parque do Brasil. Mera ilusão também, né? Mas ali o prefeito Maneca também Maneca foi o primeiro prefeito, para quem não sabe, o primeiro prefeito de Bombinhas. Me convidou a ser secretário do Meio Ambiente e eu disse para o prefeito, eu vou, mas se junto a gente puder criar a Secretaria de Turismo e de Meio Ambiente. Porque como nós moramos no litoral, não tem como desvincular uma coisa da outra. As duas coisas têm que caminhar junto, de uma forma sustentável. Ele fez isso, ele criou essa secretaria com essas disposições todas de turismo e meio ambiente e começamos a caminhar nesse momento junto. Foi mais um ano que eu fiquei, e aí também por forças ocultas de uma pessoa que ficou lá buzinando, como era a primeira ministra, inclusive ela foi prefeita aqui por perto. Você era meio perseguido nesse meio aí, né? Por ser novidade e por ser ingênuo na época, porque por a gente bater muito de frente, a gente queria que as coisas dessem certo, então não tinha a devida paciência e saber que nada acontece se a gente não tiver paciência, se a gente não tiver humildade. Então, geralmente, eu acredito que o motivo tenha sido isso, um pouquinho de experiência política. Mas tu não é talhado, desculpa. Pode falar, não, agora eu entendo quando é que ele ficava, no início, quando foi secretário de Meio Ambiente aqui de Balneário Camboriú, que eu entrevistava ele, ficava um pouco nervoso comigo, porque justamente já tem coisa do passado, toda vez tem alguém no seu pé, né? É que é muito difícil, assim, ele não tem perfil, está provado que ele não tem perfil para o serviço público, Eu estou aqui na Câmara de Vereadores trabalhando, completei um mês agora, eu acho, vou completar um mês, e tem coisas aqui que a gente estranha, são diferentes por exemplo, esse carpê aqui, depois vocês vão ver a hora que abrir a imagem, se fosse lá no meu negócio, eu trocava o carpê aqui. Mas o presidente já disse que vai trocar o carpê. Diz que vai trocar, hoje. Então, aí, o nosso carpê agora dá para ver na imagem aí. Esse carpê aqui, graças a um servidor de carreira aqui, que foi buscar esse carpê não sei aonde. E lá em Bombinhas, viu, Mazinho? Que cuida da manutenção aqui da casa. Lá em Bombinhas teve uma coisa muito interessante também que a gente conseguiu fazer nesse um ano que eu estava lá, que naquela época era um, não sei se chama de enxame de ônibus, que eu nunca vi tanto ônibus que saíam aqui de Balneário Camboriú e tudo, passar o dia lá em Camboriú e simplesmente faziam o que lá? E lá sujavam, né, e usavam e iam embora, e causavam aquele transtorno. E naquela época, a gente criou o primeiro pedágio, mas um pedágio não passou em Câmara, não passou em lugar nenhum. A gente fez, cobrava lá um tanto, e eu me lembro que com o dinheiro que a gente cobrava, nós compramos 2 Kombis, nós começamos a equipar a Secretaria do Meio Ambiente. Então, ali era ainda na época, Bombinhas era um território fértil, a gente que acreditava ser possível fazer uma coisa, a gente via, ela era praticamente virgem ainda, né? Mas algumas coisas foram feitas, né? Graças também ao governo federal, que criou as reservas e tudo mais, quer dizer, Bombinhas, ela cresceu no conceito de conservação ambiental e tudo mais. A prática era um pouco diferente, não tinha lixeiro, não tinha água, os caras faziam um monte de bobagem lá. Mas a imagem da cidade era positiva, ambientalmente falando, né? A imagem sim. Então é isso aí. Então essa é a luta que a gente está, né? Há tempo já, estamos batalhando por isso aí. Onde é que o senhor estava antes de vir para a Secretaria do Meio Ambiente? Agora? Agora eu estava na minha empresa, onde estou hoje em dia. Certo. Na empresa Biosfera Empreendimentos Ambientais. Porque mesmo que ele fundou fazendo travesseiro lá com a Exato. A empresa é a mesma. E aí o convite foi feito e o senhor aceitou. Vou lá, vou encarar. Não gosto de política, mas vou encarar. Vamos lá, vem de novo. Não é que, né, eu não me considero realmente político. E também não vou dizer que a gente não tem o gostinho pela política. Eu sempre tive um gostinho pela política, mas eu não queria mais. Justamente no dia que o prefeito Fabrício me convidou
para mim assumir a secretaria, eu estava com a minha mulher, com as minhas malas prontas para me mudar com a minha empresa, com tudo para Florianópolis, para começar uma outra etapa da minha vida, né? Aí resolvi aceitar o desafio, né? E ficamos aí 2 anos e 5 meses. Cometeu uma indiscrição aqui. Você foi convidado para fazer trabalhos em São Paulo para o Dória, para o governo do Dória, né? Sim. Se não fosse isso, você teria trabalhado diferente, sua permanência na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Balneário Camboriú, ou São Paulo começou a comichar na tua cabeça? Porque São Paulo é muito maior do que tudo lá é grande, né? Esse projeto, né, o projeto Rotas Cênicas, né, eu fui chamado pelo secretário Vinícius, que eu tinha já Vinícius Lumers, que hoje é o secretário de turismo de São Paulo. Eu já tinha trabalhado com o Vinícius na época que ele foi secretário-geral do Ministério do Turismo em Brasília, prestando uma consultoria sobre parques, que é outra paixão que eu tenho, são os parques, né? Eu viajei o mundo inteiro vendo parques, como é que se faz parques, como é que se implanta parques, a importância da participação da iniciativa privada com o poder público, a importância de ter uma concessão para manter um parque funcionando, né? Então era um programa chamado Brasil, Parques para o Planeta. Nós queríamos então fazer um grande projeto, a ideia do Vinícius na época era fazer um grande projeto de transformar o Brasil como um grande fornecedor aos visitantes que viriam ao Brasil de parques. Aqui a gente sabe que hoje mais ou menos 30% a 40% dos turistas que viajam para fora eles buscam ecoturismo, turismo de sustentabilidade. E tendo feito isso, ele escutou que eu tinha um projeto Rotas Cênicas de Santa Catarina, que foi um projeto que eu já tinha começado em 2014, 2013, 2014, que já estava desenvolvendo na Serra Catarinense, que seria uns 400 quilômetros lá da Serra do Rio do Rastro, Urupema, Urubici, enfim, todas aquelas cidades, São Joaquim com seus vinhedos, as belas paisagens, a comida, a gastronomia, enfim, estávamos fazendo isso aí. E ele, sabendo disso, ele me convidou para botar esse projeto lá em São Paulo e pediu que eu fosse lá, preparasse toda uma apresentação para mostrar, porque o Dória tem toda sexta-feira, ela tem uma reunião fechada com os secretários, onde os secretários apresentam novas ideias, né? E ele pediu para eu preparar uma apresentação e eu preparei, junto com o gabinete dele, lá a apresentação baseada aqui no Rotas Cênicas de Santa Catarina, e ele levou pro Dória nesse dia. E eu, curioso, eu perguntei assim, mandei uma mensagem para ele, para o Vinícius no WhatsApp, digo, mas como é que foi a apresentação? Ele botou embaixo, a melhor. O governador comprou a ideia. Então, antes mesmo aqui de Santa Catarina, São Paulo já teve essa ideia das rotas cênicas. A semana passada eu tive em Florianópolis, apresentando para a Secretaria de Turismo do Estado esse projeto. Também foi muito bem aceito. Mas explica aí para a turma o que é uma rota cênica. É o que nós pretendemos fazer aqui em Balneário Camboriú, que seria a primeira rota cênica. O que é? Uma estrada onde a gente começa a ver, a valorizar uma paisagem, a ter um mirante, a ter um paradouro, a ter uma pequena pousada, a ter um artesanato valorizado, enfim. Como é a frase que é a frase do Rotas Cênicas. Transformar caminhos onde mal se veem coisas em caminhos onde se fazem coisas. E se tudo correr bem, e eu acredito que sim, com o apoio da iniciativa privada, nós vamos fazer em Balneário Camboriú a primeira rota cênica do Brasil. E transformando aquela nossa região das praias agrestes, da Interpraias, da APA da Costa Brava, num exemplo de sustentabilidade. Já temos a bandeira azul, agora vamos tentar buscar o Rota Cênica. Temos 2 bandeiras azuis lá e foi você que fez isso. A sua equipe que fez isso, mas sua gestão, né? É bom que fique registrado aí, porque daqui a pouco é capaz de aparecer um monte de pai para essas bandeiras aí, né? Mas o importante é ter feito, né, Valdemar? O importante é ter feito. E ali, né, uma das coisas, né, que frustra um pouco, porque o meu desejo, a minha vontade, a vontade desse pequeno grupo que trabalhou comigo, era de começar a despoluição a partir do lado sul do município. Nós começamos com o Estaleirinho, com o Estaleiro, vamos agora a Taquaras, temos a Praia do Pinho, depois Taquarinhas, que se Deus quiser um dia vai se transformar num grande parque municipal, certo? Depois temos Laranjeiras e quem sabe um dia chegar com a bandeira azul na Praia Central. Esta seria a meta, assim, se o prefeito ficasse 8 anos de fazer esse trabalho todo. Bom,
Para a gente encerrar, a gente conversa com os nossos convidados, falando sobre Balneário Camboriú do passado, até chegar ao presente também, e claro, alguns pitacos do que pode ser ainda para o futuro. O que representa para ti, representou, o que é Balneário Camboriú para ti, para tua família, nesse período que você esteve aqui, mesmo tenha saído e voltando, o que representa essa cidade no teu coração? Essa é a cidade do meu coração. Essa cidade que, sem querer, me trouxeram para conhecer quando eu nasci. Querendo, eu me apaixonei ali na década de 70. E agora, depois de muitos anos fora, né, voltei a ser secretário do Meio Ambiente, onde eu sei, tenho certeza que saio com o dever cumprido, com muito orgulho de ter feito. E o que eu tenho que fazer? Dizer que eu amo essa cidade, que eu gosto dessa cidade, que ela vai poder contar comigo para os projetos bacanas que a gente tem a fazer aqui para o Balneário Camboriú, que são muitos projetos bacanas que tem para ser feito. E só dizer para a nossa cidade, obrigado, Balneário Camboriú, por ter me dado a oportunidade de trabalhar por vocês. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês. Por nos atender. Né, Mazinho? Ótimo. Papo bom, né? Papo legal, né? Também aí papo sobre reto. meio ambiente. Memória ABC, 3 de junho de 2019, com Luiz Henrique Gevaerd, o IC Gevaerd, que esteve agora por último 2 anos e meio na Secretaria do Meio Ambiente. Nós voltaremos com certeza com outros entrevistados, outras histórias no Memória BC.